Desde criança eu carregava um vazio que nunca soube explicar, e parece que não tinha explicação. E o estranho é que eu não estava sozinho. Eu tinha muitos amigos, tinha muita gente ao meu redor, mas mesmo assim parecia que faltava alguma coisa, sabe? Como se eu estivesse tipo olhando a vida de fora, tipo um vidro dividindo eu do mundo. Talvez essa não seja a melhor explicação, mas é a que eu pensei aqui. Mas aí o tempo foi passando e, como sempre acontece, as pessoas foram indo embora, um por um, até que não sobrou ninguém. Mas, sinceramente, isso nunca me quebrou de verdade. Eu nunca senti uma tristeza por conta disso. Deve ser porque talvez eu já tivesse acostumado com a solidão ali mesmo antes dela chegar. E hoje minha vida é um ciclo cansativo. Eu trabalho em uma cidade, moro em outra e faço faculdade em outra. São 3 cidades e os mesmos caminhos. Mas não são cidades grandes, são cidades pequenas. Mas a distância pesa do mesmo jeito. Pegar ônibus, van, voltar pra casa cansado. E todo dia parece a mesma coisa. Acordar cedo, pegar ônibus, trabalhar, voltar, estudar e voltar destruído. Mas eu acho que o ponto principal onde tudo assim perdeu a cor foi quando eu perdi meu primo. E ele não era só um primo pra mim. Eu considerava ele tipo um irmão. E depois que ele se foi, parece que uma parte minha foi junto. Foi como se a vida tivesse perdido a cor, perdido o brilho. E foi depois desse dia que eu comecei a perder a fé. Ou pelo menos o pouco que eu ainda tinha, né? Mas desde então eu fico me perguntando qual é o sentido disso tudo? E por que os dias parecem ser iguais? Eu corro atrás para ser uma pessoa melhor, mas parece que eu não chego em lugar nenhum. E a pior parte disso tudo é a cobrança que eu tenho. Porque eu acho que isso é o mal do homem jovem, se cobrar muito. Parece que você tá sempre atrasado, né? Sem carro, sem casa, com um emprego que mal paga as contas, longe pra caralho de tudo. E às vezes eu olho pra minha vida e fico pensando que talvez só tô existindo, não tô vivendo mais, só passando pelos dias, esperando que alguma coisa aconteça. Mas infelizmente nada acontece. E o vazio cresce constantemente. Parece até que ele cresceu junto comigo. E parece que foi a única coisa que não me deixou, né? Eu tentei por muito tempo ser uma pessoa melhor. Tentei ser o cara certo, sabe? O cara forte que nada abala ele. Mas no fim a gente acaba cansando. E por muito tempo eu fui o engraçadão da galera. O cara que contava piada, fazia todo mundo rir. Tirava aquele clima ruim do ambiente. E caralho, cara, eu até gostava disso. Gostava de ver o pessoal rindo de coisa que eu falava. E eu gostava de ver as pessoas felizes. Tava um clima ruim, eu contava uma piada e todo mundo ria. Eu gostava disso. Era como se eu tivesse algum valor pra aquilo, sabe? Eu fazendo as pessoas felizes meio que diminuía esse vazio meu. Mas hoje meio que foda-se, né? Aquele cara de antes acabou se perdendo com o tempo. Agora eu sou um cara mais calado, mais quieto. Tem pessoas que falam que eu sou mais fechado também. E de uns tempos pra cá eu aprendi uma coisa com silêncio. Eu aprendi que quanto menos você fala, menos você tem que explicar alguma coisa pra pessoa. Eu já meio que cansei de falar que vai ficar tudo bem. Cansei de pessoas que falam que isso é só uma fase. E eu não sei se isso é ser um cara pessimista, mas eu cansei que amanhã vai ser diferente. Porque o dia acaba sendo a mesma coisa. Mas talvez seja isso que é a vida, né? Repetição. Uma sequência de contas pra pagar, perdas. Mas deve ter partes boas à vida também. Eu não acho que a vida seja só parte ruim, não. Mas eu acho que lá no fundo, bem lá no fundo, eu acho que ainda sobrou alguma coisa, alguma faísca, né? Algum sinal de esperança. Porque eu acho que se não tivesse restado nada, eu acho que eu já teria largado tudo já faz tempo.